A gente tá nesse mundo para poder mudar e ocupar esse espaço e fazer valer a nossa voz e fazer a gente ser ouvida. É foda, mas vale a pena. Eu sou a Ana Clara, eu tenho 23 anos, eu faço comunicação e sou artista visual vai fazer 1 ano agora. A arte desde pequenininha, mano. Então esses daqui foram os quadros que eu pintei, eu tinha tipo 8 anos. Então tá desde sempre, mas daí eu fiquei 10 anos sem pintar. Mas depois que eu envelheci um pouco e fui tendo mais consciência das coisas, eu usava a arte muito como minha forma de expressar e colocar minhas ideias para fora. E nessa pandemia foi quando eu comecei a realmente focar mais nisso e entender que a arte é o meu meio de colocar minha voz no mundo, e isso me motivou para mostrar que a minha voz ela tem que ser ouvida. Foram alguns anos para eu entender que eu podia ser artista. Foi um processo meio louco, porque eu não achei que dava para eu fazer isso. Eu não achei que eu era capaz de ser artista, porque a gente nunca se acha capaz. A gente vê outras pessoas sendo artistas e fala, mas será que eu sei fazer isso? Mas será que se eu fizer vai ser tão bom quanto? A gente tem essa mania de se comparar, né? Mas daí quando eu entendi que isso é a minha forma e ela é única e ela tem que ser autêntica e falar o que eu quero, foi quando eu entendi, não, vou fazer minha arte. Eu sou ilustradora digital desde que eu me conheço por gente, e esse é algum dos trabalhos que eu fiz. Esse aqui é um livro em quadrinho que eu fiz em participação em um curso de desenho que eu fiz lá em Pinda. Eu tinha um primo, ele gosta muito de desenhar também. E eu lembro que quando eu era criança, eu e meu irmão, a gente cresceu muito entre ele. Porque eu sempre ia pra casa da minha avó, e aí a gente ficava lá. E eu peguei muito das influências dele, e eu olhava os desenhos dele, ele guardava numa pasta assim, colocava num plastiquinho, eu ficava folheando. E eu ficava, cara, eu quero aprender a fazer também. Muito louco isso aqui. E aí eu lembro que eu tinha um quartinho na casa da minha avó, com um armário. Era uma escrivaninha daquelas que você abre assim, puxa, e aí faz a mesa. E aí eu lembro que eu sentei lá, juntei todos os borracha, lápis, e aí tinha esses caderninhos de como desenhar mangá. E aí eu peguei, sentei e fiquei, tipo, copiando. Não, tá sendo um meme dessa quarentena. Meu nome é Mayara, eu tenho 21 anos. Atualmente eu sou designer. Cor no desenho não, gente. Não? Era só preto e branco, pontilhado. A maior parte é preto e branco, né? Porque, nossa, eu tinha uma coisa com pintura. Vocês não acreditam que eu fiz isso daqui, porque eu não tinha familiaridade com pintura nem. A Mayara artista, acho que tá desde a infância. Então, digamos assim, que eu me deparei com a arte desde pequenininha. Eu sempre tive a mente muito fértil. Então, sempre tinha a mania de criar alguma coisa. Seja, tipo, ali brincando, eu sempre criava cenário, essas coisas. E acho que o que eu posso dizer é que o momento que eu comecei a passar isso pro papel, para algum lugar, foi quando eu fiz parte de um projeto lá perto da minha casa, que é a Obra Auxiliar da Santa Cruz. Lá eles tinham diversas atividades para criança, tipo, desde teatro e dança, oficina de arte, que foi, nossa, eu entrei lá, foi minha paixão, assim, de primeira vista, porque eu falei, meu Deus, que maravilha. Quando a gente é criança, a gente não entende o que a gente está fazendo. A gente sabe que a gente está ali criando um mundo, na nossa mente é um universo, mas não. Quando a gente começa a crescer e as pessoas vão ensinando isso pra gente, a gente começa a criar uma visão. Foi o que aconteceu comigo lá. Comecei a criar essa visão do meu eu artístico. Hoje eu trabalho efetivamente com fotografia e se tornou uma paixão no início da faculdade. Foi a primeira disciplina que eu tive na faculdade, em 2016, e foi algo que eu nunca pensei que eu ia gostar. Eu via imagens, eu vi todo o processo de você produzir uma imagem, você literalmente desenhar com a luz, e teve essa aproximação muito grande. Então
Esse foi um primeiro ponto que eu pensei assim, olha, eu posso fazer isso e por que não fazer disso um negócio, fazer disso algo para viver, fazer disso de algo que eu amo e que eu consiga tirar um sustento disso. Eu comecei a perceber que muita gente me pedia, Ana, faz um desenho pra mim, Ana, faz um desenho pra mim. E aí as pessoas começaram a comentar, eu pago. E aí eu fiquei, bom, não custa nada, né? Se a pessoa vai pagar. E aí eu começava a cobrar uns R$50, pouquinho, bem humilde, digamos assim. É por conta dela que eu consegui hoje sair da CLT, conseguir pegar um estágio na minha área da comunicação e conseguir estar desenvolvendo mais esses projetos por conta da arte que ela me trouxe, essa independência. As pessoas começaram a me procurar, elogiando, falando, ai, muito legal o que você faz, tipo, nossa, tem como você fazer um quadro pra mim? Ah, tem como você fazer uma roupa pra mim, estilizada? Aí foi aí que eu comecei a entender um pouco do que estava rolando, tipo, meu trabalho estava sendo visto como um produto, digamos assim, né? Ser mulher nesse meio a todo momento você pensar assim, caramba, eu tenho que fazer muito melhor, eu tenho que entregar o mais incrível possível, eu não posso ter erros. E a mulher é sempre subestimada. Então é foda, porque no meio da arte visual tem muito homem. Tem muito homem. Tem uma renca de homem. E a pessoa não prefere seu trampo. Ela não acha o seu trampo muito feminino. Ou ela acha o seu trampo meio delicado demais. Às vezes a nossa imagem, no geral, pode criar uma preconcepção do que um artista deveria ser. Eu sei que eu faço meu trabalho bem, eu sei que eu entrego muito bem, mas tem essa questão aí que a gente fica mal, sabe? A gente quer produzir algo legal, quer produzir algo honesto, que tem amor, que tem paixão, enfim, tem tudo isso. Mas é triste, porque a gente está lutando tanto para ter o nosso espaço e quando a gente está conseguindo o mínimo de espaço possível, acham que a gente está tirando o espaço de outras pessoas. E não é bem assim. É um passo que eu acho muito importante, a gente ter a arte como meio de independência financeira. As pessoas acham que artista é tudo vagabundo, que não tem como ser rentável, mas a arte é sim rentável e ela pode muito bem trazer a sua independência. As pessoas elas têm que tirar esse preconceito de que arte é um hobby. Arte, o que você faz? Sou artista. E tem também o recorte de eu ser uma mulher negra, então vai ser mais pesado tudo isso. Vai ser mais pesado eu ter que colocar aquilo e ser aceito. Ser colocado como algo que seja realmente artístico. Porque talvez seja colocado como que eu posso dizer? Como um delírio. Pode ser colocado como isso também. Não como algo que eu estou expressando ou algo que eu quero dizer. Isso eu falo que, tipo, isso é muito presente na área artística, porque sempre que a gente tenta apresentar o nosso trabalho, a gente se depara com uma barreira, digamos assim. Quando a gente não tem oportunidade a vida inteira, quando a gente encontra algo que é desafiador pra gente, a gente tem que se dar 5 vezes melhor do que qualquer pessoa que está ali dentro daquele lugar. Principalmente se for um ambiente elitizado, com 100% branco quase. Ou às vezes quando a gente fala que quer fazer arte, as pessoas ficam tipo, você não tem cara de artista, você não tem cara de que vai saber fazer sucesso com isso, vai saber lucrar com isso, e é complicado. Eu acredito que a arte em si é um ato político, porque é o que eu falei, a arte é o que expressa a nossa voz, a arte é o que expressa o que está aqui dentro, mas eu acho que se a gente tem essa ferramenta para usar, para se impor no mundo, para mostrar nossas ideias, para mostrar o que está errado, a gente tem que usar. Estar envolvida em movimentos sociais, estar envolvida em políticas dentro da cidade, com a arte, com a fotografia, é bom. Significa que outras pessoas também podem fazer isso e outras pessoas antes de mim trilharam um caminho gigante para eu pudesse estar ali. Então, é importante a gente reconhecer também o nosso passado e colocar também um presente que o que a gente está fazendo também é bom. Eu olho para minha arte desse jeito. Tipo, às vezes quando minha cabeça está muito cheia, eu recorro para pintura, que é onde eu sinto a minha paz ali. Tipo,
Eu começo a pintar, parece que o mundo à minha volta tá estacionado e só tá eu e a pintura ali. Então, Uma calma, né? exatamente. Eu acho isso muito incrível, como que a gente pode comunicar com alguém de forma universal sem usar palavras, porque a arte é universal. A gente pode criar uma peça, mandar para outro lado do mundo e a pessoa vai entender aquilo que você está passando. Mas é isso. É arte. A arte é o que me faz viver. Dá sentido pra mim. Acho que é isso. Meus meios de inspiração são meus amigos, pessoas em minha volta, né? Esse aqui é o meu melhor amigo, Gabriel, né? Eu tinha mania de todo personagem masculino que eu criava, eu me inspirava nele. A gente produz emoção, a gente produz choro, a gente produz alegria, a gente literalmente revela momentos que às vezes as pessoas não estão vendo. Eu me considero muito flexível com o meu estilo, porque... Você desenha tudo, mas você tem o seu, tipo... Sim. Eu acho que não tem forma melhor de expressar nossas emoções pela arte. Então, ó, até tem que onde escorre lágrimas existe vida. Então, né, se a gente chora, porque nós tá vivo.